Olá aluno, e aí? Tudo bem contigo? Nós vamos dar início, tá, a um assunto novo. Como vocês estão vendo aí do lado, nós vamos falar um pouquinho agora sobre círculo e circunferência. Em sala de aula, tá, nas aulas presenciais, a minha quarta unidade inteira era só dedicada às aulas de geometria, tá bom? Já faz parte do meu plano de aula, certo? Então a quarta unidade toda era só geometria. Por conta da situação pandêmica, né? De um plano de aula muito enxugado, eu não consegui fazer isso. Mas eu vim alegrar os coraçõezinhos de vocês que chegou a hora das nossas aulas de geometria. Então a partir de agora nós começaremos a trabalhar com geometria, tá bom? Com matemática a partir de agora. E nós vamos associar aí, né, as formas geométricas, tudo aquilo que a arte possui dentro da nossa bela e maravilhosa matemática com os seus ótimos cálculos. Mas não se preocupe, não é nada muito complicado, nada muito difícil. Eu vou tentar trazer o mais simples possível para poder facilitar a nossa vida, certinho? Eu peço a você que tenha atenção ao assistir a aula. Se tiver dúvida, assiste a aula mais uma vez. Se a dúvida persistir, me mande mensagem, tá bom? Para que a gente possa construir juntos esse caminho maravilhoso de ensino-aprendizagem. Certo? Vamos entender um pouquinho o que é círculo, circunferência, suas diferenças. Vamos lá. Circunferências e círculos são figuras muito parecidas. Mesmo porque eu só coloquei uma aí, né? Você só tem uma imagem só. Mas nessa imagem nós vamos tirar o círculo e tirar a circunferência. Mas com uma diferença muito importante. A circunferência é a borda do círculo. Um círculo é um conjunto de pontos resultantes da união de uma circunferência, com todos os seus pontos internos. Circunferência é a borda, essa linha que nós estamos vendo ao redor. E círculo é o conjunto de todos os pontos reunidos no interior da sua circunferência, tá? Circunferência a borda, círculo, a junção de todos os pontos dentro da sua circunferência. Desse modo, ao preencher uma piscina circular de água, uma piscina redonda de água, por exemplo, a borda dessa piscina é a sua circunferência, ali onde delimita a água, né, aquela parte cerâmica, ali é a circunferência. A superfície da água, toda a parte que tem água, é o seu círculo. Você pediu uma pizza no final de semana com borda de catupiry ou cheddar, requeijão, né? Uma borda de requeijão. A borda simboliza a circunferência, a extremidade, e o recheio que está no centro simboliza justamente o círculo, o preenchimento. Entendidos com circunferência e com círculo, circunferência é a extremidade, círculo é o que tem no meio. Posso passar para o próximo? Então vamos lá contigo. Elementos de uma circunferência. Eu vou falar daqui a pouco sobre o círculo, mas nós não vamos nos apegar muito ao círculo não, tá bom? Nós vamos trabalhar com os cálculos mesmo, sempre envolvendo a parte de circunferência, correto? Elementos da circunferência. Em toda circunferência nós temos 3 elementos: o raio, o diâmetro e a corda. Vocês estão vendo um desenho, né? Tem um desenho aí de um círculo que eu botei para vocês verem. A parte azul, que é a parte que delimita a minha circunferência, essa é a parte da circunferência, né? Essa parte azul é a circunferência onde delimita o final do meu círculo. Dentro dela nós temos alguns pontos importantes que fazem parte da circunferência ali. Nós temos essa linha verde, essa reta, é o nosso raio, correto? A linha verde representa o nosso raio. O raio sempre parte de um ponto C. O que é o ponto C, professor? O ponto C é justamente o ponto central. Ele está sempre no centro, obrigatoriamente sempre no centro. Então, o raio sempre parte de um ponto qualquer da circunferência e toca no ponto C. A gente tem a linha verde, agora só aquela pontilhada. A linha pontilhada verde é o nosso
diâmetro. O diâmetro é um pouco diferente do rádio. Por quê? Do raio, perdão. Porque o diâmetro, ele sai de um ponto qualquer da minha circunferência, ele toca o ponto C, que é o ponto centro, e ele depois termina em outro ponto qualquer da minha circunferência. E por regra, por lei, o diâmetro também tem que necessariamente passar pelo ponto C. E nós temos a corda, que é o ponto, a linha vermelha que está tendo a nossa circunferência. Quanto à corda, nós vamos ficar só mesmo no conhecimento, tá bom? Nós não vamos aprofundar, estudar mais sobre ela, não. Vamos só mesmo saber que a corda existe, que ela está aí para poder fazer o Brasil feliz e pronto. Vamos trabalhar mesmo mais com raio e com diâmetro. Mas você entendeu aí, né, o que temos na circunferência. Nós temos na circunferência raio, nós temos na circunferência diâmetro e nós temos na circunferência corda. Posso passar? Entendeu? Vamos lá. Nós vamos ver agora o círculo, como eu falei. Nós não vamos entrar muito a fundo no círculo, mas só para a gente poder conhecer e entender um pouquinho melhor. O círculo é uma figura geométrica formada por uma parte de um plano que é limitada por uma circunferência. Em outras palavras, dados um ponto C, chamado centro do círculo, e uma distância R, o raio, tá bom? Uma distância R, o raio do círculo. O círculo é um conjunto de pontos cuja distância até C é igual ao menor que R. Matematicamente, o ponto P pertencerá ao círculo C. Eu tenho um ponto, né, entre o centro e entre o raio. O raio é aquele pontinho que fica lá na circunferência. Lembra que a gente estudou anteriormente? É um pontinho que fica entre o centro e entre o raio. Para ser parte do círculo, este ponto tem que estar dentro da circunferência. Nós temos aí o ponto D, que fica fora da circunferência. Então, o ponto D não faz parte do nosso círculo. O ponto P é o ponto que pertence ao nosso círculo. Como eu falei, não se atentem a isso, não se apeguem a isso agora, para essa informação futuramente para a gente, nós não vamos utilizá-la. Só trouxe mesmo para você soubesse o que é um círculo. Vamos continuar? Vamos entender um pouquinho o que é o raio, beleza? O raio é sempre simbolizado por um R minúsculo, um R bastão, tá bom? Da circunferência é o segmento de reta que une o centro C, o ponto C, da circunferência à sua extremidade, tá bom? Então o raio, ele une o ponto C até a sua extremidade na circunferência. Aquele ponto que sai de um ponto qualquer na circunferência e toca no centro. O segmento de reta que une as duas extremidades da circunferência e passa pelo centro C é chamado de diâmetro da circunferência e é denotado pela letra D. O diâmetro é sempre um D minúsculo. Observe, o diâmetro é a soma do raio da circunferência. Logo, deixa eu explicar isso para vocês. Nós já vimos o que é raio e nós já vimos o que é diâmetro. Não vimos? Raio é a linha que sai de um ponto da circunferência, ponto A. Vocês estão vendo o ponto A aí. Ela saiu do ponto A e foi até o ponto C. Nós temos um raio. Ela chegou no ponto C e partiu para o ponto B. Nós temos uma circunferência. Certo? Ela sai de um ponto, toca o centro e vai no outro ponto. Logo, o diâmetro é igual ao raio mais raio. Então, o diâmetro é igual ao raio 2 vezes o raio. Se eu quero calcular, vamos supor, eu tenho um diâmetro de 2 centímetros. Eu tenho um raio de 2 centímetros, perdão, meu raio vale 2. Aí eu pergunto, calcule o diâmetro da circunferência cujo raio vale 2 centímetros. Diâmetro é igual a 2 vezes R. Diâmetro é igual a 2 vezes 2. Diâmetro é igual a 4 centímetros. Tá? Então, o meu diâmetro vai ser sempre o dobro do meu raio. E, por consequência, o meu raio vai ser sempre a metade do meu diâmetro. Eu posso, no meu exercício, pedir para que você calcule o raio de um determinado diâmetro. Você vai simplesmente diminuir a metade. Vamos lá? Como pode ser visto, o diâmetro é o dobro do raio. E o raio é a metade do diâmetro.
Qualquer outro segmento de reta que una dois extremos da circunferência e que não passe pelo centro é chamado de corda. Como eu falei, a corda nós não vamos entrar em méritos com a corda, vamos trabalhar só mesmo com diâmetro e com raio, tá bom? Então, tem que passar sempre pelo centro. Não passou pelo centro, é corda e não está atrelado e aliado ao que eu preciso estudar com vocês agora. E para que vocês fixem na cabeça de vocês, entendam, o diâmetro é o dobro do raio, o raio é a metade do diâmetro. A gente pode continuar? Tá fácil para você? Vamos lá. Vamos fazer um exemplozinho aqui muito prático da seguinte forma. Exemplo. Determine o raio de uma circunferência que possui diâmetro igual a 20 centímetros. O meu exemplo diz, determine o raio de uma circunferência. Circunferência é a linha azul, tá bom? Que delimita o final do meu círculo. Eu estou pedindo para você definir o raio dessa circunferência, sabendo-se que o seu diâmetro vale 20 centímetros. Lembram que o raio é aquele ponto que sai de uma circunferência, sai de um ponto qualquer da circunferência, toca o centro, ali é o meu raio. Saiu do centro para outro ponto, o meu diâmetro. Então eu estou pedindo o raio, vamos calcular. Qual é a regra de diâmetro? Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Diâmetro igual a 2 vezes o raio. Vamos descer. Quanto vale o meu diâmetro? 20. Igual a 2. Quanto vale o raio? Não sei, é uma incógnita. Vamos lá. Vamos passar número para um lado, letra para o outro. Vocês já estão acostumados demais com o professor de matemática de vocês explicando, né, essa situação aí no cotidiano de vocês, tanto o professor Hilton com as turmas do matutino, como o professor Antoniel com as turmas do vespertino, vocês já sabem lidar com essas questões todas. Número para um lado, letra para o outro. Vamos agora colocar o raio igual a 20 dividido por 2. O nosso raio vale 10 centímetros. É importante que a sua resposta esteja como a resposta do meu exemplo. A minha pergunta, eu estou dizendo que o meu diâmetro vale 20 centímetros. Então, a minha resposta final, ela tem que estar sinalizando a unidade de medida que eu estou utilizando. Centímetro, metro, quilômetro, milímetro. Então, eu tenho sempre que colocar. Vamos supor que se fosse 20 quilômetros, são 10 quilômetros. Tem sempre que colocar essa questão, porque isso é importante, tá bom? Como o diâmetro é o raio 2 vezes, nós temos, em outras palavras, o raio é a metade do diâmetro. Vamos fazer aqui um exercíciozinho muito prático para que a gente possa fixar esse assunto de vez e por completo. Vamos lá? Eu já copiei aqui no meu quadro digital aqui, eu estou usando a minha caneta, já copiei no meu quadro digital aqui a seguinte questão. Determine o raio de uma circunferência cujo diâmetro mede 30 centímetros. Determine o raio de uma circunferência cujo diâmetro mede 30 centímetros. Vamos lá. Primeiro, eu estou pedindo o quê? O raio. Eu não tenho o raio. O que eu tenho aqui de informação? Eu sei que o diâmetro está me falando que são 30 centímetros, certo? A minha questão está pedindo raio. Qual é a regra de raio? Raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Vamos só trocar. Eu tenho raio? Não, é o que eu estou pedindo. Então, raio vem para cá. Eu tenho diâmetro? Tem. Meu diâmetro vale quanto? 30. Já tem uma numeração aqui. Raio, 30 dividido por 2. Resposta: 15 centímetros. Vocês entenderam? É algo muito simples, é algo muito tranquilo, não tem nem muito segredo. Você vai colocar, trocou, aliou informação às suas informações e você tem a resposta final. Não se esqueça, coloca como eu coloquei ali, tá bom?
15 centímetros. É importante que você, deixa eu destacar com outra cor aqui, é importante que você utilize a unidade de medida ao qual o meu exercício está me dizendo, tá bom? Nossa aula de hoje vai terminar por aqui. Tem algumas questões para que você resolva aí na devolutiva e mande para mim. Se você não entendeu, assista a aula mais uma vez, volta lá do início, assiste com calma, com paciência, com tranquilidade. Se ainda assim não entender, mande-me uma mensagem que eu vou prontamente te ajudar a entender a sua dúvida, tá bom? Te ajudar a resolver o que você está ainda com dificuldade. Qualquer coisa, avisa, manda mensagem, treina, estuda, foco, força, fé. Até a próxima aula. Valeu, galera!